Gênesis capítulo de número 26 é um texto muito conhecido. Gênesis 26. Glória a Deus. Gênesis 26, verso 1. Só quem achou diz amém. E havia fome na terra, além daquela primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teus pais, Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Verso de número 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, entre parênteses, fala: não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Versículo 11. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Verso 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava, e prosperou o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Pai, esta é a tua palavra, fala-nos ao coração, edificando-nos a fé, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto que reporta a vida de Isaque, indo, assim como Abraão, que na primeira
leva, né, de fome, se é que eu posso chamar assim, como está escrito lá em Gênesis capítulo de número 12, falando que houve fome na terra e Abraão sobe para a terra do Egito. Fala-nos muito ao coração, principalmente quando no que concerne ter uma bênção de Deus sobre a sua própria vida. A gente observa aqui o cenário que está Isaac, é um cenário totalmente desproporcional, porque Deus fala para Isaac, ao invés dele ir para o Egito, permanecer numa região da qual era impróprio para aqueles dias, e Deus fala com Isaac ficar em Gerar, justamente aonde os filisteus haviam entulhado os poços que seu pai Abraão havia cavado, num lugar aonde era impróprio, aonde não era o desejo do coração deles estarem, porque não havia recurso financeiro, recurso material nessa região. Mas Deus é um Deus de promessa e é um Deus que cumpre promessas. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia para a gente fazer uma introdução no capítulo de número 12 do livro do Gênesis, e a gente vai observar algumas questões nesse livro, justamente pelo que Deus fala com Abraão. Deus fala com Abraão. Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus. Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus. A Bíblia vai revelar que lá no capítulo de número 11, Terá, seu pai, sai dessa região em expedição ao desconhecido. Ele leva Abraão, ele leva seus filhos, leva toda a sua fazenda, toda a sua casa, e é justamente em Harã que Deus fala ao coração de Abraão. Ainda era Abrão, não chamava-se Abraão. E lá no capítulo de número 12, o texto fala conosco que é se não for o best-seller da vida de Abraão, né? É um texto muito citado acerca do dia que Deus falou com Abraão, do quando Deus falou com Abraão. No capítulo de número 12, versículo de número 2: E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero chamar a sua atenção para algumas palavras-chave desse texto, do capítulo 12, versículo 2 e versículo 3. Perceba o verbo de ação, está no imperativo. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei. Olha a energia que está impressa na palavra, que não é o homem quem está falando, é Deus que está falando. Abençoar-te-ei, engrandecerei. Olha o verbo. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que subtende-se é que nos dois versículos 2 e 3 do capítulo 12, o próprio Deus está fazendo uma aliança com o homem. O próprio Deus está fazendo uma aliança com Abrão. Deus está falando com Abrão, Deus está se comprometendo com Abrão. Abençoarei, engrandecerei. Não é palavra de homem, aqui é palavra do próprio Deus. É Deus quem está falando com Abrão. Deus faz uma aliança. Ainda no mesmo livro, no capítulo de número 15, folheia a tua Bíblia, versículo à frente, capítulo de número 15, olha o que está escrito no versículo de número 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor
uma aliança com Abrão. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado. Olha o pronome demonstrativo, que dá-nos um indicativo de que ele está realmente onde Deus está falando. Ou seja, você está no lugar aonde Deus falou anteriormente que seria o lugar da bênção. Está entendendo? Olha que Deus está falando: a tua descendência, o acraseado aqui, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Mateus leu aqui nessa noite Josué. Lembra? Quando Deus levanta Josué, depois que Moisés morre, o que é que Deus fala com Moisés? Ou melhor, com Josué: todo o termo que está diante de vós, eu vos tenho dado. Eu vos tenho dado. Por que Deus fala em sentido contínuo, no presente? Eu vos tenho dado. Porque Deus quer que a gente entenda que é por fé que a gente vive, não por vista. É por fé que a gente vive. Olha como funcionou na vida de Abrão: sai e vai, sai e vai. Não saberia Abrão para onde iria, mas ao passo que ele obedece à voz de Deus, as coisas foram tomando resolução na vida de Abrão. Deus foi trazendo aos olhos de Abrão uma resolução daquilo que, na primeira instância, quando ele falou com Abrão, Abrão não entendia para onde iria, mas ele aceitou, mas ele obedeceu, mas ele ouviu. E ao passo que ele foi obedecendo a voz de Deus, Deus foi fazendo com que as coisas tivessem sentido na sua caminhada. As coisas fizessem sentido. Talvez você esteja aqui nessa noite e muita coisa não esteja fazendo sentido para você, ou não fez ao longo de 2023, eu ia falar 2017, ao longo de 2023, mas Eclesiastes capítulo de número 7, versículo de número 8, a palavra de Deus vai dizer: melhor é o quê? É o fim das coisas do que o início delas. Ele não entendeu nada no início, mas já na altura do capítulo de número 15, ele começa a entender, porque Deus vai revelar para ele qual era o plano que ele tinha para ele. Só que as coisas não acontecem da noite para o dia. O capítulo 12 para o capítulo 15, nas entrelinhas do texto, não vai revelar para a gente quantos anos se passaram. Às vezes nós temos a impressão de que, lendo capítulo por capítulo, um atrás do outro, versículo por versículo, as coisas aconteceram da noite para o dia. Não é verdade? Quando você lê, por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 37, depois você vai ler a história de José, você vai parar lá no capítulo 45, irmãos, foram 13 anos que se passaram para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de José. Não que aquele que fez a promessa não estava pronto para liberar a promessa, mas aquele que recebeu a promessa precisava passar pelo tempo de maturação para receber a promessa. Imagine você dá um carro a seu filho para dirigir, menor de idade, não habilitado, nunca sentou no banco do motorista. Você vai confiar a seu filho dirigir seu carro 2023, modelo 2024, elétrico, híbrido? Você vai confiar, entregar o seu carro ao seu filho? Não vai. Mas você vai esperar passar o tempo da maturação, todo esse processo de aprendizado, autoescola, habilitação, né? A primeira habilitação, depois a permanente, para depois você confiar o carro a ele. A mesma coisa é Deus. Quando nos faz uma promessa, quando Deus nos faz uma promessa, Deus, Ele nos deixa passar pelo teste do tempo. Talvez você já tenha escutado alguém falar isso aqui. Deus nos faz passar pelo teste do tempo. E eu li aqui em Gênesis capítulo 26, falando sobre a história de Isaac. Mas para a gente entender um pouquinho lá a história de Isaac, a gente vai pensar um pouquinho acerca da vida de Abraão, irmãos. Se nós bem soubéssemos
do que Deus liberou sobre a vida desse povo, e por conseguinte liberou sobre a nossa vida, e que é uma palavra que está sobre nós, o nosso comportamento seria diferente, as nossas palavras seriam outras, as nossas reações seriam outras, porque há uma palavra de Deus liberada sobre a nossa vida, irmão. Há uma palavra, uma promessa de Deus liberada sobre a nossa vida. Elias Marcelo, Deus liberou uma palavra. Olha aqui o texto, capítulo de número 12. Eu não quero ser repetitivo, mas a repetição é didática para o aprendizado. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei. Perceba que todo verbo está ligado ao futuro, e subtende-se que Deus está falando de obediência. Esse homem só prosperou na sua caminhada porque obedeceu. Ninguém tem sucesso sem obediência, ninguém tem avanço sem submissão. A Bíblia fala sobre isso, a submissão a Deus, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que é isso senão submissão a Deus? Capítulo de número 13, a Bíblia vai falar para nós que em tudo, capítulo 12, perdoe-me, Abrão levantava um altar para o Senhor. A partir do momento que ele recebe de Deus a revelação, sai, porque eu vou fazer, ele levanta um altar, ele vai edificando altares, ele vai adorando ao Senhor. Olha o capítulo 12, queridos, capítulo de número 12, versículo de número 8. E mudou-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armando ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar. E isso aqui são cidades que posteriormente ele, ou melhor, Josué, voltando da terra do Egito, iria tomar posse dessas cidades. Aí o texto vai dizer, olha, queridos, observe um detalhe. Josué só conseguiu entrar em Ai, as muralhas de Jericó e todas as cidades-estados que formavam Canaã, eles só conseguiram entrar lá porque Abraão levantou altares. Em outras palavras, Abraão demarcou o território. Abraão, quando chegou, porque Deus falou, tenho dado, tenho entregue, ou seja, Deus está falando aqui, em outras palavras, é para você tomar posse. É para você tomar posse. Todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais, já foram liberadas. Aleluia, é forte, mano. Olha o que o texto diz. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. No capítulo de número 13, versículo de número 18, versículo 17 e 18 diz assim, ó: levanta-te, Deus falando com ele, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, aleluia, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas. Ele já tinha edificado as suas tendas nas regiões de Ai e nas outras regiões, e levantou o altar. Agora ele levanta acampamento e avança. Olha o que o texto diz: e Abrão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, fazendo o que? Edificando um altar ao Senhor. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? Que você viva adorando a Ele. Adoração está ligada à obediência a Deus. Sacrifício está ligado à obediência a Deus. Toda prosperidade é precedida pela obediência. Mas para reconhecimento de que tudo
aquilo que está acontecendo foi Deus quem fez, ele levanta o altar. Senhor, recebe como incenso suave as tuas narinas. Senhor, recebe, porque eu atribuo ao Senhor. Senhor, recebe todo o sucesso. Todo sucesso só tem o seu peso de sucesso quando você atribui, quando você reconhece que vem de Deus. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto do Pai das luzes, do qual não há sombra nem variação alguma de dúvidas. Nós precisamos reconhecer quem é quem fez isso. Foi o Senhor quem fez. É o Senhor quem tem feito, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Estamos chegando na reta final de 2023. Precisamos reconhecer que em cada batalha, que em cada luta, que em cada crise, que em cada vitória, que em cada lamentação, que em cada choro, que em cada momento que você se reergueu, foi Deus quem te sustentou, foi Deus quem te levantou, foi Deus que te fortaleceu, foi Deus, tem sido Deus. E ele vai avançando e edificando o altar, e edificando altares. Num certo dia ele está dentro da sua tenda, um sol forte, escaldante, e ele começa a ficar moribundo dentro de casa. Ele começa a questionar a Deus, porque nós questionamos a Deus quando algumas coisas não acontecem, não é assim? Ficamos meio que incrédulos, não é, pastor Romualdo? A gente começa a entrar em parafuso, entrar em crise, conflito, crises existenciais, conflitos interiores. Começa a fazer comparações e esquece de confiar em Deus, e esquece de se apoiar naquela palavra que Deus liberou. Irmãos, esse homem aqui ouviu Deus falar uma só vez e foi. Noé ouviu Deus falar uma só vez e construiu uma arca durante mais de 100 anos. Deus só precisou falar com Noé uma vez só. E quantas vezes nós precisamos ouvir Deus falar e Deus confirmar, reconfirmar, confirmar e reconfirmar, e ainda faz prova de Deus. Noé só ouviu Deus falar uma vez: constrói uma arca. E ele construiu. Abraão, sai e vai. Esses dias eu ouvi um pregador falando: quando chega lá eu quero me encontrar com Abraão, quero me encontrar com Noé e vou perguntar. Rapaz, que fé é essa que você teve? Que só precisou Deus falar uma vez só, e a gente fica fazendo prova atrás de prova atrás de prova. Irmão, nós temos o maior bem que qualquer ser humano nessa face da terra poderia ter: a Bíblia Sagrada. Eles não tinham, nós temos. Eles não tinham o próprio Deus morando dentro dele. Nós temos o Espírito Santo, o Consolador. Imagina você como não será na glória. Imagina você como não será lá na glória. Se nós formos conjecturar, irmãos, quando chegar lá dará vontade de perguntar muita coisa a tanta gente lá em cima, principalmente esses personagens da Bíblia. Mas não será que eles também não terão a curiosidade de nos fazer perguntas? Eu vou voltar para o texto. Será que não seremos perguntados por eles? Como é ter o próprio Deus dentro de vocês? Como é ser consolado pelo Espírito Santo? Como é ouvir Deus falando com vocês, direcionando vocês? Como é ter a própria palavra com vocês? Temos um privilégio muito grande, irmãos. Eu vou repetir isso aqui, já falei várias vezes. Temos muito mais motivos de agradecer do que pedi-lo qualquer coisa. Temos muito mais motivo de agradecer do que pedi-lo qualquer coisa. Voltando para o texto, capítulo de número 15 do livro do Gênesis. Olha para esse texto. A sua Bíblia está aberta. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Olha a pergunta que ele faz a Deus. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Ele faz essa pergunta porque Deus disse que ele era o galardão. Eu sou a tua recompensa.
me adianta esperar tanto e nada ter acontecido até hoje? O que me adianta estar perseverando em nada? Ele, quando saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos. No capítulo 15 ele já está avançado em idade, irmão. Ele não tem mais 75 anos. É alguém que recebeu uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, e a promessa não aconteceu da noite para o dia. Só que nós queremos as coisas rápido, no estralar de dedos. Queremos que quando o dia, a alvorada, mas não é assim que funciona. Existe um tempo pré-estabelecido por Deus para que estas coisas venham a acontecer. Deus não entrega de qualquer jeito. Deus trabalha em nós. Olha a sequência a partir do versículo 2 do capítulo 15. Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo de minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, por isso o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, e sim aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas. Agora é noite, se é que as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Mais uma vez ele se compromete. E creu ele no Senhor, imputando-lhe por justiça. Disse-lhe: mas eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Ó Deus, lembrando, ó Deus, reacendendo a chama, ó Deus, reacendendo, trazendo esperança no coração de Abrão, trazendo a memória ao coração de Abrão, porque isso aqui se passaram alguns anos, queridos. Isso aqui se passaram alguns anos, e talvez você esteja aqui nessa noite, alguns anos já se passaram, e eu venho por meio desta palavra lembrar-lhes que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou, irmão, quando Deus se autoafirma, Deus não tem necessidade alguma de autoafirmação. Deus não tem problema de identidade. Deus não tem amnésia. Deus não sofre de amnésia. Mas às vezes precisa Deus falar comigo e contigo na mesma tecla, com a mesma palavra, lembrando, trazendo a memória. Para quê, pastor Marcos? Para a gente ficar solto, confiando em qualquer coisa, ou desesperado? Não, para você ficar confiante naquilo que Ele disse. Parte deste pressuposto de que fui eu quem te tirei da terra de Ur dos Caldeus. E disse ele: Senhor Jeová, como estarei? Como saberei que hei de herdá-la? E disse: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, um pássaro e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, pondo cada parte deles em frente da outra. Olha altar novamente, olha adoração, olha sacrifício. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e um grande temor caiu sobre ele quando escureceu. Um grande temor veio, e um grande sono veio sobre ele. Versículo 13. Então disse a Abrão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela terá de servir, sendo que depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Olha o que Deus está falando para esse homem aqui, irmãos.
Deus está falando acerca do futuro. Deus lembra ele de onde tirou ele. Deus relembra a promessa que o fez. E Deus fala acerca do que irá acontecer. Não é a todo mundo que Deus revela detalhe por detalhe. Deus só revela detalhe por detalhe para quem levanta altar para Ele. Deus só revela detalhe por detalhe para quem levanta sacrifício para Ele. Quem tem condição de sacrificar para Deus, Deus revela as minúcias. Quem sacrifica para Deus, Deus revela os detalhes. Deus revela os mínimos detalhes. Saiba que de certo, peregrina será a tua geração. É por isso que lá em Isaac, Deus fala com Isaac: não vá para o Egito, peregrina nesta terra, fica em Gerar. Porque em todo tempo Deus quer mostrar para o seu povo que diante do deserto quem prover é Ele, quem abençoa é Ele, quem abre a porta é Ele. Perceba, querido, que Abraão não tem problema algum em atribuir tudo o que acontece na sua vida a Deus. O texto vai dizer que ele prospera. O texto vai dizer que ele enriquece. É assim que está escrito. Enriqueceu Abraão. Quando ele sai da terra do Egito, quando ele havia dito que Sarai era sua irmã, o texto vai dizer que aquele homem abençoou a Abraão. Quando ele sai de lá com gado. Ele sai de lá muito rico, muito próspero, de tal forma que os pastores de Ló e de Abraão começam a brigar, começam a discutir. A terra naqueles dias não tinha capacidade de arrebanhar os gados de Abraão, nem os gados de Ló. Brigavam os pastores de Ló e de Abraão, porque era muito gado naquele tempo, naquela região, naquela localização, para que os rebanhos de ambos se alimentassem. E você sabe muito bem que esse povo era nômade, que eles migravam de região para região, para alimentar seus rebanhos, para alimentar os seus gados. E o texto vai dizer que Abraão sugere: vai para um lado que eu vou para o outro. Abraão não escolhe na primeira instância. Abraão sugere para Ló: você escolhe. Ele levanta o rosto e vê as campinas do Jordão, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E o texto vai dizer: era como o jardim do Senhor. Eu tenho certeza que os olhos de Ló cresceram, o coração de Ló se envaideceu. Agora fico mais rico ainda. Se eu estou nessa região e os meus gados, os meus rebanhos estão reproduzindo da forma como estão, se eu for para lá, olha, se eu for para lá, oh irmão, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece ser é. Aí o texto vai dizer que ele foi, Ló foi para as campinas do Jordão, que era como o jardim do Senhor, a entrada de Zoar, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Chega lá, a Bíblia diz que aquele povo era pecador, que aquele povo irritava ao Senhor de tal forma que Deus queria destruir aquela região. Irmãos, as nossas decisões podem comprometer o nosso futuro. As nossas decisões podem comprometer o nosso futuro. Precisamos pesar as nossas decisões diante de Deus. Deixa eu repetir isso aqui. Precisamos pesar as nossas decisões diante de Deus. Precisamos. Muitas vezes nós isentamos-nos das responsabilidades de tomar decisões, porque nos pesa sobre os ombros. Não podemos tomar decisões impensadas. As pastagens de Sodoma e Gomorra
poderia oferecer momentaneamente alguns suplementos ou suprimentos para o gado de Ló, mas não iria prover a vida de Ló no deserto. Iria alimentar os seus gados. E quantos de nós, irmãos, quantos de nós aqui dentro, esse gato pingado de pessoas aqui, esse punhadinho aqui, quantos de nós não medimos consequências, não pesamos as nossas decisões, e nós olhamos pelo belo jardim de Joá, das campinas do Jordão, verdejantes, e afirmamos no nosso coração: se eu for, eu enriqueço. Se eu for, eu vou me dar bem. Se eu for, vai acontecer isso e isso. Se eu for, olha aqui está escrito em Jeremias 17. Eu vou até abrir porque eu quero ler ipsiliter o texto. Olha o que está escrito, Jeremias capítulo de número 17. Eu não tenho gravado em mente, eu não havia colocado no esboço, mas eu quero ler esse texto aqui. Jeremias capítulo de número 17. Bendito o homem que confia no Senhor, versículo 7 a seguir, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso, olha que coisa, irmão, enganoso e perverso é o coração. Porque o enganoso e perverso é o nosso coração, irmão? Porque nós somos a cópia adâmica. Nós herdamos o fruto do pecado, nós herdamos a sentença do erro, nós carregamos o fardo da pecaminosidade na nossa natureza. Toda a nossa decisão, se não passar pela graça de Deus, iremos arcar com as nossas consequências, com as nossas atitudes. A Bíblia diz, irmãos, que há caminho que para o homem parece ser perfeito, mas o seu final é caminho de destruição. Eu estou falando sobre provisão no deserto. Eu estou introduzindo essa mensagem. Certamente eu não vou concluir ela hoje, mas eu preciso fazer essa introdução aqui. Olha o que diz a sequência desse texto: enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. A Bíblia vai falar, se não me engano, se está em Provérbios agora, que maldito é o homem que confia no homem. É Provérbio, pastor? Jeremias mesmo? É nesse mesmo texto? É que eu estou falando numa outra versão, mas o texto diz assim, ó, que se estriba, que se firma no seu próprio entendimento, e faz do teu braço, e faz da tua força o braço da sua carne, da sua confiança. Maldito é o homem que confia no outro, não, é em si mesmo. O homem que confia em si mesmo, a autoconfiança acima da confiança em Deus. O homem que faz do seu braço, da sua força, do seu know-how, da sua capacidade, da sua inteligência, da sua habilidade, do seu dom, o homem que faz do seu coração, dos desejos da sua alma, o seu porto seguro. Maldito é esse homem, maldito é esse homem, maldito é esse coração, malditas são as suas decisões, maldito. Olha o que o texto diz: enganoso é o coração do homem. Aí a Bíblia vai revelar para nós lá em Gênesis, Abraão e Ló. Escolhe. Eu sei que foi dada a oportunidade primária para Ló escolher. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim, ó, cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas decisões. Precisamos ter cuidado, irmãos, com as nossas escolhas.
com as nossas decisões. Precisamos pesar, precisamos ter uma balança para saber que a decisão que nós estamos tomando irá repercutir e que poderemos ter arrependimentos para a vida toda, consequências árduas, desesperadoras. Existem pessoas que vivem num ciclo, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas vamos lá. Vivem num ciclo vicioso de maus hábitos, de decisões equivocadas, e vive tropeçando. Olha para a escolha desse rapaz. Ele olha para as campinas, ele olha para os jardins próximo ao Jordão. Capítulo 13, versículo de número 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se assim um do outro. Mas Abraão continuou levantando altares. Levantar altar dá trabalho. Sacrificar dá trabalho. Mas está na hora de alguém aqui levantar altar para o Senhor. Está na hora de você. Irmão, no deserto não vai faltar provisão de Deus. Não vai faltar provisão de Deus. Aleluia. Aliança foi Ele quem fez. Aliança foi Ele quem fez. Não vai faltar provisão. Não vai faltar intervenção. Aliança foi Ele quem fez. Deixa eu liberar uma palavra profética aqui nesta noite sobre a tua vida. Deixa eu liberar essa palavra. Esta palavra se estende a mim, a você. Aliança foi Ele quem fez. Em João, a Bíblia vai dizer, 1 de João, foi Ele quem nos amou primeiro. Aleluia. Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos escolheu, querido. Aleluia. Não vai faltar provisão de Deus. Não vai faltar provisão de Deus. 2023 não vai fechar sem que a provisão não chegue. 2023 não vai fechar sem que a mão dele não se revele. 2023 não vai terminar sem que ele intervenha. Eu declaro de Deus sobre a tua vida. Eu declaro de Deus sobre a tua casa. Assim como se estendeu de Abraão, de Isaac e de Jacó, mudou o nome para Israel. A Bíblia diz que porque ele creu contra a esperança, lhe foi imputado por justiça. Deus justificou, porque mesmo diante da aparente ou da iminente derrota, ele creu contra a esperança que Deus poderia fazê-lo fecundo, que Deus poderia fazer de Sarai uma mulher próspera, uma mulher que tivesse filhos. Eu declaro sobre a tua vida, porque está escrito na palavra de Deus: mas bem-aventurados sois vós que não viu, mas creram, porque você não viu, mas creu e toma posse desta palavra. Se estende a tua casa, se estende a minha casa, se estende a tua família. Eu declaro de Deus sobre a tua vida: não vai faltar provisão no teu deserto. Não vai, não. É minha da sete orebadácia. Ele ondu e pai é sé. Que ponto inerei me arrasar.
não vai faltar provisão nesta empresa, não vai faltar provisão nesta casa, não vai faltar. O salmista disse: eu fui moço, já sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a tua descendência mendigar o pão. Não vai faltar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Olha para teu irmão, diga: não vai faltar, não se preocupe. Só que às vezes Deus nos faz tomar decisões pelas quais, diante dos nossos olhos, convergem para lados totalmente opostos à nossa lógica. Não vá para o Egito, fica. E o coração está dizendo: vá. E aí, obedecer é sacrifício. Obedecer a Deus é um altar que você levanta para sacrificar a Ele os teus desejos, as tuas paixões, as tuas vontades. Vamos lá para o texto em Gênesis 26. Oh, glória. Versículo 5: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, aleluia, e as minhas leis. Aí o texto vai dizer no versículo de número 6: assim habitou Isaque em Gerar. Deus está falando aqui: rapaz, teu pai fez o que eu mandei, faça você também. Faça você também. Quer ser bem sucedido? Faça o que eu mandei. É interessante esse texto porque ele comete o mesmo erro que o pai, né? Ele mente. E quantas vezes a gente mente para ter benefício? A gente mente em detrimento de benefício próprio. A gente tem medo de falar a verdade. Olha que fio de espada ele coloca Rebeca, irmão. Vou dizer que tu é a minha irmã, para que por amor da minha alma, ele não venha tomar você por esposa. Abimeleque, rei dos filisteus. Abraão, da mesma forma, mente para que não fosse morto, mas colocando a esposa à disposição, indiretamente. Ele não afirmou: é minha irmã, mas fique com ela. Mas em outras palavras, já que é sua irmã, não está comprometida. Tanto Sarai quanto Rebeca eram mulheres formosas. E quantas vezes nós queremos dar jeitinho, e Deus não quer que a gente dê jeito. Deus quer que a gente confie. Deus não quer que a gente mexa aleluia. Deus não quer que a gente mexa onde Ele está deixando as coisas fluírem para a glória do nome dEle. Não meta a mão aonde Deus está fazendo fluir, irmão. Ou você confia na vontade soberana, ou você confia no Senhor, ou você entrega na mão de Deus. Não toma, porque tem gente, né? Virou um jargão isso aqui, mas é uma verdade. Tem gente que deixa na mão de Deus e depois toma, pastor. Tem gente que entrega na mão de Deus, mas depois toma. É filho, é marido, depois toma. Olha o que o texto vai dizer. O texto vai dizer para nós que Deus converge a direção do coração dele do Egito para ficar em Gerar. Só que na frente ele começa a falar: não vai ser, você não é minha esposa, você é minha irmã. Para de colocar a mão. Deus quer trabalhar. Deus quer trabalhar.
Haverá provisão nesse teu deserto. Haverá provisões. Haverá provisões. Eu quero declarar de Deus aqui que você não vai fechar o ano de 2023 sem ver a mão de Deus se revelando sobre a tua vida nesta causa. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não vou fechar essa mensagem não, porque eu vou falar na próxima quinta dos Poços. Eu quero orar por você e quero convidar você a estar em pé. Nós somos um povo que temos uma promessa. Nós somos um povo que temos uma promessa liberada sobre a nossa vida, irmão. Não foram homens que fizeram, não foram profetas que fizeram a promessa. Foi Deus quem fez a promessa. Foi Deus quem fez a promessa. O Espírito do Senhor fala no meu coração aqui nesta noite. Que tem pessoas aqui nesta noite, irmãos. Presta atenção no que eu vou falar aqui pela voz, pela visão do Espírito Santo. Você entrou aqui e Deus falou que, e você está contando com essa provisão de Deus. Mas olha a palavra de Deus para você. Você precisa confiar, descansar e deixar nas minhas mãos. Eu quero orar por você